Bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor. Bom dia para vocês, minhas irmãs. Bom dia. Hoje eu tenho uma palavra para deixar para teu coração, minha querida. Mas primeiro vamos agradecer a Deus por esse dia de vida. Eu agradeço ao Senhor esta manhã por mais um dia de vida. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês que Deus me deu, porque eu considero, meus irmãos, vocês uma família que Deus me deu, para que eu venha tomar conta, para que eu venha todo dia alimentar, deixar uma palavra para alimentar a tua alma. Deus trabalha pelos seus. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Amém? A palavra que eu deixo para vocês hoje fala se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, que fala sobre a ação de Eliseu contra os sírios. Deus, Ele te dá estratégias para mudar a situação. Talvez o inimigo tenha armado a armadilha contra a tua vida. Mas o Senhor diz para você hoje, nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. É Ele que vai na frente, é Ele que vai abrindo os caminhos. Deus está abrindo os caminhos para você passar. É Ele que dá livramento para você. A palavra do Senhor diz que o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então os sírios armavam, os inimigos, eles armavam a armadilha para pegar o rei de Israel, para pegar o povo de Deus. Mas o homem de Deus dava conselho ao rei de Israel, dizendo: os sírios estão descendo para aquele lugar. Então, irmãos, eles davam o aviso para que o rei de Israel se desviasse do inimigo, que ele não passasse por aquele lugar. Ele dava conselho ao rei de Israel, o profeta, o homem de Deus dava conselho para que o rei de Israel se desviasse da emboscada que o inimigo tinha armado. O rei da Síria armava emboscada para pegar o povo de Deus. Então o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Cada vez que o rei da Síria armava uma emboscada para pegar o rei de Israel, o homem de Deus mandava avisar: se desvia daquele lugar. Mandava avisar para que ele viesse se desviar do inimigo que estava armando emboscada para pegar. Eu vejo com isso, irmãs, que muitas vezes nós temos de nos desviar. Nós não temos muito de só orar, né? Mas orar e vigiar para que nós venhamos nos desviar das armadilhas que o inimigo arma para nos destruir. Você vê se o homem de Deus não avisasse ao rei da Síria desde a primeira emboscada que ele tinha sido pego de surpresa.
Que é assim, o inimigo ele arma a armadilha para te pegar de surpresa. Então o rei da Síria se revoltou e perguntou: quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? Então disseram a ele que era um profeta Eliseu em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara. Ele disse: ide ver onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito, e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, Senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Então, muito mais são os que estão conosco. Deus protege os seus. Você vê aqui que mais de uma vez Deus usou o profeta para dar livramento, para livrar o rei de Israel das armadilhas que o inimigo estava usando para destruir. E quando ele mandou, Deus abriu os olhos do moço e ele viu, os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere de cegueira a esse povo. Você vê, irmãos, um homem de Deus realmente, quando ele ora, aquele realmente que tem comunhão com Deus, quando ele ora, Deus atende a sua oração. Porque ele pediu para que Deus cegasse a tropa e Deus cegou. Então, irmãos, a palavra de Deus diz para mim e para você hoje que muito mais é o que está conosco. Então, nós temos o quê? Que buscar a Deus para que Ele nos dê estratégias para que nós venhamos nos livrar e nos desviar das ciladas do inimigo, das ciladas que o inimigo arma para pegar o povo de Deus. Amém? Creia, minhas irmãs, muito mais é o que está conosco, muito mais são os anjos do Senhor para nos proteger. O Senhor nunca nos deixa só. Ele tem os seus anjos para nos proteger, para nos livrar. O moço não tinha visto ainda os anjos do Senhor, os carros e os cavaleiros de fogo. Por isso se desesperou. Mas aí o profeta disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão do outro lado. Deus é poderoso, irmãos, para nos livrar das ciladas do inimigo. Aquilo que nós achamos, que o inimigo acha que foi ruim, que fez para lhe derrubar. Muitas vezes aquilo que você achava que ia ser mal se torna uma bênção para você. Muitas vezes Deus faz com que a armadilha do inimigo se volte contra ele mesmo. Como ele fez com o povo que estava guerreando contra o rei Josafá. Foram 3 nações que se uniram para tomar Judá, para se levantar contra o rei Josafá. E Deus fez com que aquelas 3 nações guerreassem um contra o outro. Os inimigos do rei
se levantaram contra eles mesmos. Assim Deus faz na nossa vida. Às vezes o inimigo se levanta para te destruir. E Deus fará com que eles se levantem contra eles mesmos. Se destrua. Tem uma palavra que diz, né? Que o que é ruim se destrói por ele mesmo. Então nós temos o quê? Que confiar no Deus que nos fez a promessa. Momentos difíceis nós vamos passar, mas creia que você tem um Deus que te dá livramento. A palavra do Senhor diz que Deus já vai na nossa frente. Amém? Eu deixo essa palavra hoje para teu coração, minha irmã. Que o Senhor venha falar no teu coração através desta palavra. Eu vou orar por você. Pai amado e querido Deus, esta manhã eu me ponho em oração por todas as pessoas que deixam seus pedidos de oração neste canal, pedindo para que o Senhor venha responder. Ontem teve uma irmã que deu um testemunho, né? Que estava com a casa para vender e que tinha pedido oração e que, graças a Deus, vendeu a casa, né? Amém. Glória a Deus. Que Deus continue respondendo às nossas orações, meu Pai. As orações que são feitas, deixadas neste canal. Que o Senhor venha restaurar as famílias, libertar, abrir porta de emprego para aqueles que estão necessitados. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor esta manhã, Pai, dá livramento de todo mal, Pai, todo levante do inimigo contra a vida das minhas irmãs, venha ser cancelada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus, minha irmã, venham entrar na tua casa, na tua família. Senhor, entre na sua casa com salvação, restauração, libertação dos vícios, aqueles que estão no vício do álcool, no vício das drogas, no vício do jogo, venha ser cancelada em nome de Jesus. Senhor, venha curar os que estão enfermos, libertar os que estão oprimidos, meu Pai. Cura os que estão com depressão, angustiados, aqueles que não têm mais força, que o Senhor venha renovar as forças. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai amado, dar vitória àqueles que estão com causa na justiça. Aqueles que estão com as suas aposentadorias para receber. Senhor, coloca os papéis na frente do juiz. Que Deus abençoe todos vocês esta manhã. Que as bênçãos do Senhor venham entrar na tua casa. Senhor, se levante do alto para te abençoar, meu irmão. Amém? Deus abençoe, queridos.